Eu tive a ideia numa noite e no dia seguinte, alguém que trabalhava no meio bancário estava totalmente empolgado com a minha ideia. Moreno inventou o sistema que pode tornar o dinheiro vivo obsoleto. Quando alguém usa o Smart Card, também conhecido como cartão inteligente, para fazer uma compra, seu saldo na conta é reduzido. Alguns cartões permitem ao usuário repor o saldo. Outros requerem a compra de novo cartão quando o saldo se esgota. Um Smart Card não requer contato do vendedor com os servidores do banco para autorizar a compra. A informação pessoal não pode ser roubada em trânsito. Esse pequeno microcomputador processa uma transação dentro do cartão e assim não é preciso se conectar ao computador central. Então não existe nenhum Big Brother e ninguém à espreita tem acesso aos seus dados pessoais. Smart Cards podem ser usados para fazer ligações telefônicas, andar no transporte público e outras funções. Esses cartões são populares na França. Qualquer pessoa que você encontre numa rua de Paris carrega pelo menos 3 deles. Algumas pessoas acham que os cartões inteligentes podem criar uma sociedade sem dinheiro vivo. Mas como os leitores destes cartões são caros, o custo de manutenção do sistema é alto. Cartões de crédito e Smart Cards representam diferentes abordagens da mesma ideia de não precisar carregar dinheiro. Alguns dizem que, pela sua versatilidade, o dinheiro de plástico tem mais poder do que o dinheiro vivo. Há muitas primaveras, quando eu era um garoto, eu frequentava prédios com decoração e colunas de mármore e mobília chique. A gente ficava em longas filas para falar com pessoas atrás de divisórias de vidro para depositar ou sacar dinheiro. A gente chamava esses lugares especiais de bancos. Hoje, muitas pessoas evitam as filas e a interação humana graças à nossa próxima invenção. O que você faz quando fica sem dinheiro? Há 40 anos, você tinha que ir ao banco no horário comercial para sacar dinheiro da sua conta. Os bancos não ficavam abertos o dia todo e geralmente fechavam cedo. Se o banco estivesse fechado, você teria que esperar até a manhã seguinte. Hoje, a qualquer hora, você pode ir ao caixa eletrônico mais próximo para sacar seu dinheiro. John Shepard Barron inventou o terminal eletrônico em meados da década de 60. Os bancos só ficavam abertos das 10 às 4 e não abriam no fim de semana. E era chato não ter dinheiro vivo para pequenas compras. Você tinha que se virar com lojas grandes ou supermercados. Então, me ocorreu que se eu inventasse um sistema no qual eu pudesse tirar meu dinheiro do banco em horários mais convenientes, e isso em qualquer lugar do mundo, isso seria uma ideia interessante. O terminal eletrônico lê a tarja magnética localizada atrás do cartão para verificar se seus dados coincidem com o número de identificação pessoal ou senha da pessoa que o está usando. Uma vez verificada a identidade do cliente, o mesmo pode sacar o dinheiro, fazer um depósito ou transferências entre contas. O software da máquina processa o pedido junto ao banco através de uma conexão, como a da internet. Se a transação for válida, o caixa eletrônico realiza a ação solicitada. Rodas de borracha e um aparelho sensor no interior da máquina contam e liberam as notas. O sistema atual é um pouco diferente da ideia original de John Shepard Barron. A ideia original que eu tive foi a de empacotar o dinheiro em grupos de 10 notas e dispensar um pacote como uma barra de chocolate. Seria mais fácil do que emitir diferentes notas. Você tinha 10 notas do mesmo valor, embrulhadas em papel, como uma barra de chocolate. Hoje, códigos secretos ou criptografados tornam as máquinas seguras e confiáveis. Mas as primeiras do final da década de 60 eram imprevisíveis. Linhas de ônibus elétricos até hoje passam na Bahnhofstrasse, uma rua comercial de Zurique, na Suíça.
No início, a alta voltagem dos ônibus sobrecarregava as linhas, interferindo nos terminais eletrônicos recém-instalados e surpreendendo alguns usuários. Em um determinado ponto fora do banco, tinha uma intersecção entre as linhas do ônibus elétrico que sempre soltava faísca. Toda vez que ele soltava a faísca, a máquina lançava dinheiro na rua. A gente tinha que voltar e começar tudo de novo. Embora menos generosos do que esses caixas defeituosos, os terminais de hoje tornam o dinheiro altamente acessível. Ultrapassando as fronteiras de tempo e lugar, os caixas eletrônicos tornam muito mais fácil sacar dinheiro quando e onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. A empolgação do mercado. Aqui fortunas são ganhas e perdidas todos os dias. Vamos ver o que está acontecendo por trás dessa gritaria. Esta é a Bolsa de Valores de Chicago, onde os operadores compram e vendem ações ou papéis de uma empresa. As pessoas investem em uma empresa esperando lucrar e as empresas usam o dinheiro do investidor para crescer. De certa forma, cartões colecionáveis de beisebol são como ações de investimento. Trocá-los pode ser divertido, mas eles também podem ter um valor que aumenta com o tempo. A popularidade e o sucesso de um jogador podem aumentar o preço de seu cartão. Alguns dos cartões de Babe Ruth, vendidos originalmente por 1 centavo, hoje valem entre 6 mil e 15 mil dólares devido à alta procura. O valor dos cartões de beisebol e das ações é baseado na oferta e na procura. Um investidor que compra uma ação tem uma pequena parcela da empresa. Com mais ações, sua participação na empresa aumenta. Quando uma empresa vai bem, mais pessoas querem fazer parte dela. Quando a empresa vai mal, as pessoas vendem suas ações. Isso aumenta a oferta de ações e, ao mesmo tempo em que menos pessoas as querem, o preço das ações cai. A Bolsa de Valores é um enorme mercado onde operadores compram e vendem ações. A maior bolsa de valores é a de Nova York. Mais de 2.600 empresas comercializam ações ali diariamente. Pode não parecer, mas a Bolsa de Nova York teve um começo modesto. Ela iniciou suas operações em 1792, num ponto de encontro debaixo de uma árvore, onde hoje é Wall Street. Lá, 24 corretores de ações e comerciantes assinaram um acordo de Bretton Woods, no qual fixavam os termos de sua nova comunidade financeira. Em 1817, ela se tornou a Bolsa de Valores de Nova York. A primeira Bolsa de Valores da Europa foi fundada em 1840, na Antuérpia, na Bélgica. Hoje existem grandes bolsas de valores em todo o mundo, onde investidores negociam centenas de bilhões de dólares em ações diariamente. Funciona assim. Um investidor compra ações por meio de um corretor. O corretor age como mediador entre o comprador e o vendedor. O corretor recebe uma ordem do investidor que conta com um especialista presente na bolsa para concluir a transação. Tudo isso pode acontecer em menos de 1 minuto. O processo se dá à velocidade da luz, mas inovações nos negócios, movidas pelo poder da internet, podem acabar ofuscando o sistema tradicional. Redes de comunicação que permitem negociação eletrônica mudaram o mercado de ações do prédio da Bolsa de Valores para a tela do computador. O negócio eletrônico permite aos consumidores realizar grandes ou pequenos negócios online. A mudança para um sistema totalmente eletrônico diminuiria a necessidade de corretores no prédio da Bolsa de Valores. O mercado de ações simboliza o comércio e permite que as pessoas do mundo todo invistam em negócios. É onde o dinheiro encontra as ideias. Investimentos em empresas trazem a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos e de novas tecnologias que podem mudar o mundo. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como o homem representava as quantidades antes da invenção dos números? Como a tecnologia mudou nossa forma de comprar e vender bens e serviços? Tente isso. Invente uma moeda corrente internacional. Como ela é? Como seu design poderia incorporar todos os povos e nações da Terra?
Se você quiser saber mais sobre negócios e indústria, confira estes websites. Enquanto você assiste à segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como a ceifeira debulhadora mudou a agricultura? Por que a linha de produção é um processo eficiente de fabricação? Outro aspecto da economia é o maquinário que permite produzir mais e gerar dinheiro. Nos Estados Unidos, mesmo com alta industrialização e tecnologia, a agricultura ainda é um dos maiores setores da economia. Por isso, os equipamentos agrícolas são muito importantes. Se você acha que é fácil produzir uma tigela de cereais, prepare-se para uma surpresa. Um simples café da manhã com cereal de trigo começa com máquinas potentes. Os modernos equipamentos agrícolas fazem hoje, em um dia, o que costumava ser feito em semanas com homens e cavalos. Os agricultores tentam produzir o máximo com a menor despesa, no menor espaço de tempo. Antes da invenção dos equipamentos modernos, isso significava muito trabalho braçal. Primeiro, o agricultor arava a terra para arejar o solo e tirar o mato antes de semear. Quando as plantações estavam prontas para a colheita, o agricultor tinha que recolher ou cortar e debulhar para separar os grãos. Era muito trabalho para ser feito manualmente. Aparatos puxados por cavalos, mulas ou bois aceleraram um pouco todo esse processo. O agricultor inglês Jethro Tull inspirou uma revolução na agricultura em 1701, quando criou uma semeadora dirigida por um cavalo usando partes do órgão de uma igreja. O aparato semeava as sementes em fileiras e as cobria com terra. Isso livrou os agricultores de ter que espalhar as sementes com as mãos. Outros aparelhos movidos a cavalo seguiram as invenções de Tull. Os cavalos tornaram as fazendas mais eficientes, mas ainda assim não era fácil. Eles precisavam de muitos cuidados. Considerando o trabalho feito, o motor a vapor era muito mais fácil de cuidar. Máquinas movidas a vapor foram usadas pela primeira vez na década de 1830 para movimentar debulhadoras. Com esta máquina, feixes de trigo eram colocados em esteiras que os levavam a um tambor rotativo. Ele batia os feixes para separar os frutos dos talos e as sementes dos frutos. Os resíduos ou partes não comestíveis da semente eram separados, assim como os talos, que viravam palha. Máquinas a vapor incrementaram as fazendas trabalhando terras que antes pareciam impossíveis, mas tinham um outro problema. Seu peso as tornava difíceis de manobrar nos campos. O primeiro veículo movido a gasolina, o conhecido trator, chegou aos campos na década de 1890. Seus motores de combustão interna eram relativamente leves, ainda que munidos de alguns cavalos de força. Eles eram leves para se dirigir pelo campo, o que permitia aos fazendeiros usá-los em toda a propriedade. Na década de 1920, o inventor britânico Harry Ferguson projetou o sistema de engate de 3 pontos para impedir o trator de tombar quando conectado a equipamentos. Ferguson também projetou seus próprios tratores na década de 1930. Nas fazendas modernas, onde maior é melhor, é difícil bater o Massey Ferguson 8480 de 290 cavalos. Pneus enormes ajudam a distribuir o peso do trator e a impedir que ele afunde no chão. Os tratores modernos são versáteis e sua enorme potência ajuda a empurrar arados, semeadoras e enfardadores. Eles cobrem muito mais hectares do que qualquer cavalo. Uma das mais modernas invenções da agricultura é a ceifeira debulhadora. Máquinas que combinam passos da colheita foram introduzidas na década de 1830. A grande máquina combinada foi projetada para cortar, debulhar os grãos ou sementes e limpá-los. Algumas ceifeiras debulhadoras modernas são equipadas com laser para seguir as linhas da plantação, assim o homem não precisa dirigi-las. Esta roda gira para preparar os talos que serão cortados por lâminas. Então, eles são dragados para dentro da máquina, sendo debulhados em tambores rotativos. O grão é peneirado e enviado a um tanque de armazenamento. Uma máquina combinada moderna pode colher 1 hectare em menos de meia hora. Uma melhoria incrível comparada às 14 horas que um agricultor gastava para colher o mesmo tanto de terra em 1800. As invenções de equipamentos agrícolas transformaram as fazendas em uma indústria mecanizada. Estas máquinas, sem pneus, livram os agricultores de muito trabalho braçal e ainda funcionam durante a noite. Pense nisso na próxima vez que for comer cereais.
Nós fazemos nossas roupas com ele, extraímos óleo de cozinha de sua semente, usamos na cédula de dólar e até para limpar as orelhas. É o algodão.